Só nesse tema que a gente escolheu, nesse tema que o professor escolheu, de estratégia nutricional de seca e águas, para Recria Engorda, a gente consegue resumir tudo isso em 10 segundos. Vocês usam sal mineral nas águas e proteinado na seca. Acabou. Palestra acaba aí. O resumo todo dela é isso. Mas, muito melhor do que aprender a definir estratégia, eu acho que a principal deficiência que a gente encontra dentro principalmente da aquisição de insumo de nutrição hoje em fazenda, é a própria aquisição, é saber comprar. E o porquê que você está comprando cada coisa. E o porquê que você não deve, muitas vezes, comprar alguma outra coisa no lugar do que seria ideal para aquela categoria que você está trabalhando. Mas para explicar isso de forma melhor para vocês, eu vou resumir um pouco a história. Na verdade, eu vou fazer com que vocês entendam alguns parâmetros, tá? Que é importante de se entender dentro da nutrição, sem bagunçar muito a cabeça de vocês, mas tentando trazer para o mais prático possível a coisa. Primeira coisa que vocês têm que entender é o que compõe a dieta. Porque a nutrição, como definição, principalmente quando a gente fala de produto em coxo, a gente fala de suplementação. Suplementação para quê? Para suplementar algo que falta na dieta. E aí a gente tem que entender o que vem de forma majoritária na dieta do animal. Se a gente está falando de pecuária de corte, a gente está falando disso aqui, de animal a pasto. E aí, para entender o que tem que ir no coxo, você tem que entender o que tem dentro desse pasto, o que torna ele deficiente. Primeira coisa, o que o animal busca no pasto? Seus macronutrientes, ou seja, os nutrientes que ele exige em maior quantidade. Principalmente proteína, que ela não é o principal nutriente, mas é o nutriente que norteia todas as nossas escolhas. O animal vai conseguir no pasto energia, ele vai buscar a fibra que ele precisa no pasto, e toda a parte vitamínica de dieta é encontrada em pasto, principalmente em pasto verde, tá? E aí, veja só que eu não coloquei aí no pasto mineral, porque por mais que, se a gente pega uma análise bromatológica, por exemplo, e tá lá, pô, tem mineral no pasto, ou você pega a minha análise de solo, é boa pra caramba, então isso vai passar pro pasto? Até certo ponto, sim. Para vocês terem uma ideia de distribuição de minerais nos solos do Brasil, para tornar bem simples, é mais ou menos assim. Em algumas regiões, os macrominerais, que é principalmente fósforo, cálcio, sódio, e o potássio, eles são bem distribuídos, mas deficientes em 90% das nossas áreas. Micromineral é pobríssimo em qualquer região do Brasil, tanto é que tem até algumas particularidades em algumas regiões que fez com que tivesse um ou outro mineral em maior quantidade em produto por causa dessa particularidade. Por exemplo, Rondônia, que tem uma mística lá que tem pouquíssimo cobalto no solo, e tem mesmo, e por isso lá a turma coloca um pouco mais de cobalto nos suplementos. Mas enfim, o animal ele está comendo pasto, então o pasto está entregando para ele proteína, está entregando energia, fibra e minerais, certo? E fibra e vitaminas. E eu preciso complementar com a parte mineral. E aí eu vou buscar no coxo esses macronutrientes. Na verdade, eu não salvei, era para estar escrito micro. Esses micronutrientes, principalmente minerais, que é o foco, e aí é o foco de toda a suplementação, tá? Independente da suplementação de seca ou suplementação de águas, a primeira coisa que ela tem que suprir é a parte mineral. Se ela não está suprindo essa condição, se ela não está suprindo essa parte, o aproveitamento dos outros nutrientes também que vem junto começa a ficar deficiente. Então tem que suprir mineral em qualquer uma das épocas do ano. Depois sim, eu busco na suplementação um aporte proteico, um aporte energético, em alguns casos aditivos, que aí vai ser coisa muito específica da situação da fazenda, vai ser coisa muito específica da região ou de algum problema que estiver acontecendo lá, tá? Então aditivo não é uma coisa primordial, né? Eu gosto muito de falar que um aditivo presente num produto, ele não define se o produto é bom ou ruim. É coisa de consequência
da região, é coisa de consequência muitas vezes da fazenda, tá? Mas aí, se a gente está falando que o pasto, que é a base alimentar, ele entrega proteína, a gente tem um problema, porque ele tem sazonalidade. O pasto ele vai entregar níveis diferentes de nutrientes ao longo do ano. E aí, eu vou exemplificar um pouco na lousa para vocês entenderem um pouco melhor. Eu vou partir de uma base, depois de 1 dia e meio aqui, eu já posso refinar um pouco mais a fala para vocês, eu não vou falar mais em média daquilo que o pasto entrega. Eu vou estar me baseando sempre num pasto bem manejado. Então vamos imaginar que a gente tem lá uma braquiária que consegue entregar no período de águas de 10 a 12% de proteína, certo? E na seca, ela entrega de 4 a 5. De 4 a 5%. Esses são os parâmetros básicos que a gente vai conseguir encontrar em pastagem, tá? Só que aí eu tenho a exigência do animal. Tem exigência do animal. Toda exigência, seja de minerais, seja de energia, de vitamina, de proteína, toda exigência é baseada no volume de comida que o animal consegue ingerir por dia, certo? Então é tudo baseado no consumo de matéria seca. A gente tem como foco de consumo 2% do peso vivo. Lembra que ontem, quando a gente estava falando de consumo, eu comentei assim, o professor falou, ó, o consumo do animal vai de 2 a 3% do peso. Mas ir de 2 a 3% é de responsabilidade nossa. Então, se eu manejo mal, o consumo fica muito mais próximo dos 2%, porque eu estou entregando uma fibra de pior qualidade e, consequentemente, o animal consegue comer menos, porque esse alimento vai permanecer mais tempo dentro dele para ser digerido. Quando eu entrego uma fibra de melhor qualidade, o animal consegue comer mais. Por quê? Essa fibra ela permanece menos tempo dentro do rumen ou dentro de todo o trato gastrointestinal para ser digerida. E o que é fibra de maior ou menor qualidade? É quantidade de fibra na planta. Uma braquiária dessa nas águas, bem manejada, ela vai estar entregando de FDN, que é a parte fibrosa dela, mais ou menos de 50% a 55%. Aqui na seca, ela bate até 70% de fibra, de FDN. Então, para vocês terem uma ideia de grandeza, esse pasto aqui fica mais ou menos umas 35, 40 horas dentro de todo o trato. Então, a hora que o bicho vai lá dar uma mastigada, até sair lá nas fezes, ele fica mais ou menos aí umas 40 horas. Na seca plena, quando o pasto está bem esturricado, mais ou menos 75 horas. E aí, o que acontece? Além do animal comer menos, ele come com pior qualidade. É o que todo gordo deveria fazer. Comer menos e com pior qualidade, para emagrecer, ter um déficit calórico. É isso que acontece na seca, certo? Então vamos lá. A gente tem um alvo de consumo, que é 2%, com esse pasto aqui, nas águas. O bicho vai comer mais ou menos 2,5, tá? E na seca, come 1,8. Só que aí, ele tem uma necessidade proteica que é muito bem atendida dentro do período de águas, mas muito bem atendida mesmo, a gente passa para quase o dobro da exigência normal, por isso que ele ganha peso. E na seca, ele vai estar comendo metade da exigência proteica dele. É por isso que a suplementação, ela tem que variar durante o ano. E aí, o que acontece? Ela tem que variar, mas também a intensidade dessa variação de responsabilidade nossa. Por quê? Quanto melhor eu manejo o pasto, principalmente em período de estiagem, mais eu desloco ele dessa base. Ou seja, eu consigo entregar para um animal, mesmo no período seco, uma quantidade proteica maior. E é por isso que a gente começa a observar ganhos aí de 300, 400, até mesmo 500 gramas dentro do período seco. Por quê? Não é milagre de produto, não é milagre de nada.
eu só entreguei uma planta de melhor qualidade. Fiz ele comer um material de melhor qualidade. Além disso, quanto melhor eu manejo, mais eu consigo manter esse padrão de qualidade. Não só entregar, manter, que é o mais importante. Por quê? Eu tenho uma planta mais enraizada, eu tenho uma fazenda que conseguiu segurar mais água. Eu consegui fazer o animal ter acesso a melhores porções dessa planta e, consequentemente, tendo acesso às melhores porções, a planta se manteve mais ativa, principalmente na sua parte de fotossíntese, e ela acaba entregando nutriente de maior qualidade. A base toda é essa. Aqui, a gente tem um puta potencial de ganho, até 1 quilo por dia a gente consegue fazer, desde que a gente consiga fazer ele comer essa braquiária muito mais próximos dos 12%, e na seca a gente precisa complementar para fazer o animal continuar tendo desempenho. Mas todo o foco da suplementação é principalmente fazer nas águas, ele aproveitar o máximo possível desses 2,5% de nutriente que ele está comendo, e na seca fazer ele subir o seu consumo. A gente entendendo essa sazonalidade, entendendo qual que é o nutriente deficiente dentro da dieta do animal, a gente consegue basear a nossa escolha de suplemento, tá?